Olá, estudantes do Apocalipse, a paz de Cristo a todos. Que alegria estar conectado aqui com vocês para mais uma vez estudarmos o livro do Apocalipse e as profecias. Hoje será a nossa aula de número 51 da nossa sala apocalíptica. Esse projeto tão especial aqui do canal Apocalipse Oficial, que estamos conectados toda segunda-feira às 20 horas para estudar os assuntos pertinentes aos eventos finais, aos sinais proféticos que anunciam que Jesus está voltando. Eu estou aqui hoje acompanhado da minha querida esposa Luciene e ela vai fazer uma oração aqui nesse início de aula. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Então vamos orar para que Deus nos abençoe nesta aula. Querido e bom Deus, louvado e exaltado seja o teu nome para sempre. Estamos imensamente gratos a Ti, felizes porque estamos aqui em liberdade para podermos estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo ilumine a cada um aqui, William e também todos aqueles que estudarem neste dia. Que esta aula ela seja abençoada pelo Senhor. Amém. E que cada um, Senhor, possa receber de Ti iluminação para entender a Tua palavra, para entender a Tua mensagem e assim, Senhor, estarmos todos preparados para a Tua vinda e também, enquanto o Senhor não vem, para a pregação do Evangelho. Salva-nos, perdoa os nossos pecados, é isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Eu gostaria de agradecer a minha esposa pela oração aqui. Que Deus abençoe a todos que estão aqui conectados. Tem muita gente toda segunda-feira aqui. Ela tá dando tchauzinho aí para todos. Vou ficar sozinho aqui agora para a nossa aula de número 51. Poderia lembrar que o nome de muita gente que está sempre aqui conectado. Eu gosto de ser sempre transparente com vocês, né? Porque na maioria das vezes nós estamos fazendo as aulas ao vivo, só que na semana passada e hoje especificamente essa aula é gravada, porque hoje eu estou a trabalho, né? Vou trabalhar até mais tarde, então infelizmente eu tive que gravar essa aula. Eu falo infelizmente porque eu gosto de ter essa interação com vocês, ler os comentários ao vivo aqui, tanto no início quanto no final da aula eu tenho feito isso, mas hoje infelizmente por questão de trabalho eu não consigo fazer isso, tá bom? Mas a aula de hoje com certeza, mesmo sendo gravada, vai ser uma bênção para todos. Eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui, tá bom? Deixa o seu like, porque o like é a nossa lista de presença, tá? Como aqui é uma sala de aula de estudo de Apocalipse, deixa o seu like, porque aí eu vou conseguir medir aí a quantidade de pessoas que estão assistindo semanalmente, tá bom? Essas aulas, ok? E se você gostar do vídeo, vou pedir para você compartilhar essa aula para os seus amigos, para os seus familiares, porque isso vai ser positivo aqui para o crescimento do canal, né? Para a gente divulgar esse conhecimento aí a respeito das profecias. Eu gostaria de começar aqui a nossa aula de hoje, né? Após a oração aqui da minha esposa, falando a respeito do nosso sorteio, tá? Temos aqui o livro aqui, ó. Nós sorteamos na aula passada esse livro, A Última Chamada, do pastor Bullion. É um livro de profecias, um livro que não é encontrado em todos os lugares, tá? Porque ele não vende em lojas comuns. Esse livro, ele é livro especial para colportagem. É um livro colorido, todo ilustrado, que fala sobre as profecias, um livro muito bom. E nós vamos sortear mais um. Eu sorteei um na semana passada e hoje vamos sortear hoje o último, acredito, né? A não ser que eu receba uma doação aí, mas é o último desse livro aqui, da Última Chamada. E se você quiser participar do sorteio, é só você clicar aqui no chat, tem um link especial aí do sorteio, você clica lá e aí você preenche seus dados, cumpre as regras e você vai estar automaticamente participando do sorteio. Como eu disse, durante a aula estarei trabalhando, então só vou conseguir fazer o sorteio no dia seguinte, que eu vou chegar em casa tarde hoje, né? Então, só amanhã eu vou sortear e aí eu vou divulgar no grupo de WhatsApp, tá? Nos dois grupos de WhatsApp que nós temos aqui do canal, eu vou divulgar lá o vencedor, ok? E também vou divulgar nas minhas redes sociais. Então, boa sorte para vocês. Então, vocês têm até amanhã cedo para participar aqui do sorteio, ok? Então, nós vamos aqui à aula, vou colocar o título aqui para vocês, tá? O título aqui da aula de hoje é Selos e Trombetas. Nós já estamos aqui na quinta aula hoje só sobre o assunto das trombetas. Como eu já disse, não é um assunto tão fácil assim, é um assunto em alguns momentos até complexos. Então, por isso nós estamos tendo várias aulas sobre o assunto das trombetas, ok? Então,
muita atenção agora para o nosso primeiro slide aqui da aula. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu gostaria de dizer para você que nós estamos estudando esse livro que está aí na sua tela, tá? O livro Profecias do Tempo do Fim, do pastor Hans LaRondelle. É um livro muito bom. Esse autor ele é um especialista em Apocalipse. Então todas as citações que eu vou mostrar aqui na aula de hoje são citações do livro, tá? Então eu agradeço aí a sua compreensão sobre esse livro que estamos apresentando aqui na aula, tá bom? Eu vou colocar aqui o primeiro slide. A primeira citação do livro está na página 215, sobre o nosso assunto selos e trombetas. Nós vamos relacionar os selos com as trombetas na aula de hoje. E nós vamos começar aqui os 4 primeiros slides aqui da aula. Eu vou ler citações do Hans LaRondelle falando a respeito sobre os selos do Apocalipse. A gente já estudou o assunto dos 7 selos, mas nós vamos fazer uma breve recapitulação que vai nos ajudar a relacionar esse assunto com o assunto das 7 trombetas. Então vamos lá. Os selos se centram sobre os mártires que foram mortos por causa de seu testemunho à palavra de Deus e o testemunho de Jesus durante a era da igreja. Isso está em Apocalipse 6, de 9 a 11. Seu clamor, até quando, que esse clamor está no 5º selo, indica que a perseguição contra os cristãos continuou por um tempo prolongado. Então o que nós temos aqui nos 7 selos? Nos 7 selos, em especial no 4º selo, nos 4 primeiros selos, nós vemos ali muita perseguição contra a igreja, contra o povo de Deus, tá? Nós vemos ali o povo de Deus na era da igreja, tá? Que fique claro isso. Nos 4 primeiros selos nós temos 4 cavalos, né? E esses 4 cavalos representam períodos de perseguição contra o povo de Deus. Quando a gente chega no 5º selo, o que nós vemos ali? Os mártires simbolicamente clamando a Deus, pedindo a Deus justiça, para que Deus faça justiça. Até quando, Senhor? O Senhor não vai defender a causa desses que estão sendo martirizados na terra por conta da perseguição contra os cristãos? Até quando? E aí é dito que essa perseguição vai continuar até que Jesus volte, né? Essa é a resposta que é dita ali no 5º selo. E no 6º selo nós vemos mais detalhes dessa resposta de Deus, com juízo de Deus ali, já no momento do tempo do fim, no momento que antecede a vinda de Cristo, ok? Então vamos aqui um pouco mais sobre os 7 selos. Então, resumindo, os 7 selos, eles podem ser resumidos em período de perseguição contra o povo de Deus, principalmente os 4 primeiros selos. Os primeiros 4 selos, o Hans LaRondelle nos diz, predizem as perseguições dos cristãos devido à sinagoga e à Roma pagã. Então os cristãos foram perseguidos primeiro, né, os apóstolos ali pelos judeus, que perseguiram ali os apóstolos, Pedro, Paulo, né, Tiago, João, todos os apóstolos foram perseguidos em especial pela sinagoga, ou seja, pelos judeus, e depois a perseguição foi através de Roma pagã, né, em especial, e na sequência depois até por Roma papal, tá? O 5º selo estende a perseguição dos santos além de Roma imperial, até que termine a tribulação final, passando, como eu disse, por Roma papal e indo até os últimos dias, até a volta de Cristo. Então o resumo dos 7 selos é perseguição. Essa é a palavra mais coerente para os 7 selos. Na página 216 é dito assim: o clamor dos santos não se dirige a alguns juízos preliminares, a não ser ao pronunciamento final do juízo de Deus em seu favor. Então, nos 7 selos, nós vemos aí o clamor, no 5º selo, como eu disse, dos mártires clamando por justiça, tá? E a resposta vem ali nos 7 selos, apenas no 6º selo, dizendo já do momento final que antecede a vinda de Cristo, já quando está pertinho de Jesus voltar, tá bom? Então, essa é a resposta nos selos ali em específico. Tudo bem? Então vamos lá. Na página 215 é nos dito o seguinte: os selos ensinam que o discipulado de Cristo inclui sofrer por Cristo. Esse é o resumo dos 7 selos. 7 selos é perseguição contra o povo de Deus. Ele mostra essa era cristã, mostrando o aspecto da igreja cristã. Isso é bem interessante a gente pensar, porque assim, as 7 igrejas, elas mostram um aspecto da igreja,
da era da igreja. Os 7 selos apresentam outro aspecto da igreja e as 7 trombetas apresentam outro aspecto. Elas apresentam o mesmo período histórico, digamos assim, mas tem um enfoque diferente. Elas ressaltam um aspecto diferente. E os 7 selos, como já vimos, ele ressalta a questão da perseguição contra os cristãos, tá? E então aqui, qual que é o que os selos ensinam, além de mostrar que é a era da perseguição? Eles ensinam que aquele que quer servir a Cristo vai passar por perseguição, tá? Ser servo de Cristo é ser perseguido. É repetir a experiência de Cristo. Porque Jesus, quando veio aqui à Terra, o tempo inteiro ele foi perseguido. E essa é a experiência do cristão. Ao aceitar Jesus, nós vamos passar por sofrimento. Ok? Então vamos prosseguir aqui. Na página 217, agora falando já a respeito das trombetas, a gente fez um resumo aqui dos selos, e agora a gente vai falar sobre as trombetas. É dito assim: na visão introdutória das trombetas, João viu como as orações de todos os santos sobre a terra subiam diante de Deus com a fumaça do incenso celestial. Apocalipse 8, 3 e 4. Nas aulas passadas, em especial a última, a gente estudou bastante Apocalipse 8, 3 e 4. Se você não assistiu a aula, volta lá na aula 50, que você vai ver esse assunto aqui estudado de maneira mais detalhada. Então, o que acontece na introdução preliminar das trombetas? Há uma visão do céu, tá? Onde a oração dos santos, há uma oração dos santos ali, e há uma resposta a essa oração. Então há uma fumaça de incenso ali, essa intercessão pela oração dos santos. E o que os santos estão clamando? Por justiça, por perseguição. É isso que os selos nos mostram, tá? E nas trombetas a gente vê essa oração dos santos aqui também. O céu responderá, o Hans diz aqui, a essas orações dos santos que sofrem, né, aqui na terra, arrojando fogo do altar à terra. Então os santos estão clamando, e a oração sobe lá no céu, a oração dos santos, e agora a resposta de Deus é pegar o incenso, coloca fogo no incenso e joga esse fogo sobre a terra. Isto representa juízos específicos que limitam ou incapacitam os poderes perseguidores do mundo, até que os juízos universais trazem a destruição final. Essa parte final aqui da citação do Hans, ela é muito importante. As trombetas nada mais são do que resposta de Deus quanto às orações do povo de Deus. O povo de Deus está passando por perseguição ao longo da história do cristianismo aqui na Terra e orando e pedindo para Deus justiça, pedindo para Deus para que ele faça algo. E o que Deus faz? Deus manda juízo sobre a terra com o seguinte propósito: limitar ou incapacitar os poderes perseguidores do mundo. Limitar por quê? Porque eles estão perseguindo o povo de Deus para que eles não façam mais atrocidades contra o povo de Deus. Então, sempre Deus atua na história tentando ali responder nas orações. E ele vai atrapalhar o plano dos ímpios em muitos momentos da história para que eles não façam coisas ainda piores contra o povo de Deus. Até que os juízos universais tragam a destruição final, que virá através da 7ª última trombeta. E a 7ª última trombeta, ela se desencadeia, ela se desenrola através das 7 últimas pragas que estão em Apocalipse 15 e Apocalipse 16. Ok? Estou aqui só falando de forma resumida, porque a gente já falou disso na última aula. Então, os juízos universais de Deus, que vão vir sobre o mundo inteiro, acontecerão quando? Nas 7 últimas pragas. Até que isso não aconteça, o que nós temos no cenário bíblico, na história cristã? Nós temos as 6 primeiras trombetas, que trazem o juízo de Deus aí sobre a terra. O Hans continua dizendo na página 217. As apresentações das trombetas recordam especialmente as pragas do Egito. Olha, muito interessante isso aqui. Como a gente já estudou aqui, a gente já viu em outras aulas, desde o começo da aula 1 aí, desde a primeira aula, nós já estamos na 51, eu falei já para vocês, tá?
tá? A respeito disso. O Apocalipse deve ser entendido a partir do Velho Testamento. Há muitas alusões ao Velho Testamento no livro do Apocalipse, tá? Estou colocando aqui na tela, se você quiser participar do sorteio, clica aqui no chat, preenche os seus dados para você participar do sorteio, tá bom? Eu vou anunciar no grupo do WhatsApp, nos grupos de WhatsApp nosso aqui, o vencedor do sorteio. Então, preenche aí para você ganhar esse livro. Vou mandar na sua casa de maneira gratuita. E se você quiser ajudar no sorteio, também nos ajude aí. Colabore com o sorteio. Vamos voltar aqui a aula. Olha o que o Hans diz. As apresentações das trombetas recordam especialmente as pragas do Egito. Então, ele está relacionando as trombetas com as pragas do Egito. Por que Deus enviou as pragas do Egito? O Hans diz o seguinte: Deus enviou as 10 pragas em resposta ao clamor do seu povo. Por que Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito? Por que Deus mandou as pragas do Egito? Por conta do clamor do povo de Israel. Deus ouviu o clamor do seu povo. Isso está em Êxodo 3:7. O que nos recorda que os juízos de Deus se derramam em defesa do seu povo do pacto. Então, por que a gente pensando nas 10 pragas do Egito, por que Deus vai mandar o juízo das trombetas sobre a terra? Já tem mandado ao longo da história cristã. Por conta do clamor do seu povo. O seu povo perseguido, o seu povo sofrendo, passando por dificuldades, orando a Deus. Deus faz o quê? Manda pragas para que limite a ação dos ímpios contra o povo de Deus. Relação direta aí com as 10 pragas do Egito. Agora o Hans propõe aqui para nós, nesse momento aqui do livro, ele faz uma comparação entre o quinto selo e a quinta trombeta. Volto a relembrar aqui, já falei, mas vou deixar claro aqui que o quinto selo, o que acontece no quinto selo? Isso está em Apocalipse 6, 9 a 11. São os mártires, né, de maneira simbólica, lógico, porque os mártires, eles logicamente são mártires, eles estão mortos, aguardando a ressurreição, mas de maneira simbólica os mártires estão clamando no quinto selo por justiça. E olha o que acontece na quinta trombeta. Vamos relacionar aqui agora. Olha o que o Hans vai dizer. Enquanto o quinto selo centra-se sobre a petição dos santos martirizados, ou seja, é o clamor dos mártires, a oração dos mártires, a quinta trombeta descreve os juízos sobre o mundo incrédulo. E no quinto selo é dito claramente que esses juízos são só sobre os que não têm o selo de Deus em suas frontes. Em Apocalipse 9:4 diz isso. Por que o Apocalipse fica claro na quinta trombeta e dizer, olha, esse juízo vem sobre os ímpios? Porque o que o Apocalipse quer dizer para nós? Ele quer mostrar que essa quinta trombeta é uma resposta ao quê? Ao clamor dos mártires, ao clamor do povo de Deus que está sendo perseguido. Então há uma relação direta entre o quinto selo e a quinta trombeta. O quinto selo mostra orações, petições por justiça, e a quinta trombeta diz, olha, Deus está trazendo justiça sobre os ímpios, sobre aqueles que seguem a besta. No finalzinho aqui na parte vermelha, o Hans diz assim, ó, as 3 últimas trombetas, inclusive, se caracterizam como ais para os habitantes da terra e a população ímpia do mundo. Então, o que nós vemos aqui? As 3 últimas trombetas, eu falei isso na última aula, são 3 ais. A quinta trombeta tem o primeiro ai, tá? Aqui, ó. A quinta trombeta tem o primeiro ai, a sexta trombeta tem o segundo ai, e a sétima trombeta tem o terceiro e último ai, que se cumpre no quê? Nas 7 pragas do Apocalipse. Tá? E elas caem, a quinta, sexta e sétima, especialmente, claramente, são ais sobre os ímpios, para que eles sofram a punição de Deus aí. Tá? Então, claramente, uma resposta. Então, o que nós estamos vendo aqui? No Apocalipse aqui. Uma relação clara entre o sexto selo, entre os 7 selos e as 7 trombetas. Os 7 selos são perseguições contra o povo de Deus, há clamor por justiça, as trombetas começam com orações e resposta às orações. Então há uma clara relação entre selos e trombetas, perseguição e orações e resposta a orações. Percebam? Vamos continuar aqui. O Hans continua dizendo o seguinte, ó. Este contraste básico entre os selos e as trombetas indicam que as duas sequências proféticas se enfocam sobre diferentes pessoas
enquanto se comparam mutuamente. Por que diferentes pessoas? Os 7 selos, o povo de Deus é perseguido e ora por isso, para que haja justiça. E as 7 trombetas se focam sobre o quê? Juízo sobre a terra, sobre os ímpios. Tá? Então são classes diferentes. Uma é perseguida e a outra recebe a justiça porque estão perseguindo. Ambas as séries são complementares. Juntas formam um quadro mais completo da era da igreja. Por quê? Porque claramente os 7 selos são perseguição contra os cristãos e as 7 trombetas é a resposta de Deus sobre os ímpios por conta dessa perseguição. Então uma se completa a outra. Tá claro isso para você? Comenta aí no chat. Eu não vou conseguir ver todos os comentários agora, né, durante a aula. Vou ver até alguns aqui. Eu vou ter um espacinho de tempo aí, vou conseguir participar aqui com vocês. Vou até escrever aqui. Mas depois da aula, pode ter certeza que eu leio todos os comentários e tento até responder depois se houver alguma dúvida nas próximas aulas. E há comentários aí que são importantes até. Tem pessoas que fazem comentários aí bem importantes, que às vezes eu esqueço de falar aqui. Então comentem aí aqui no chat, tá bom? Falem se vocês estão entendendo, se não estão entendendo, faça alguma pergunta, ok? Esse feedback é importante, aqui é uma sala de aula, é a nossa sala apocalíptica, então a gente precisa saber se vocês estão entendendo, tá bom? Então escrevam aí, essa relação entre selos e trombeta, compreenderam? Sim? Não? Pode escrever aí, tá? Vamos continuar aqui. Enquanto que os selos levantam a questão inquietante do porquê Deus parece ser tão passivo a respeito da sorte de seu povo açoitado, as trombetas asseguram que Cristo está comprometido ativamente no mundo. Olha que interessante isso. Isso é até um questionamento nosso, não é? Às vezes a gente passa por dificuldades, por perseguições no trabalho, na escola, na faculdade, e a gente fala, mas eu estou procurando ser fiel a Deus, por que eu estou sendo perseguido? Será que Deus não vai fazer nada, né, para me defender? Né? Já que eu estou tentando fazer o meu melhor para Deus, né? Não é que eu estou querendo ser melhor que os outros, mas é porque isso é injustiça o que está acontecendo, né? Porque eu só quero ser fiel a Deus, estou sendo perseguido. E parece que Deus está sendo passivo, que Deus não está fazendo nada. Só que Deus faz, as trombetas provam que Deus defende o seu povo. Ele está comprometido de maneira ativa na história do mundo e ele tem um pacto para com o povo de Deus. A gente está estudando na edição da Escola Sabatina nessa semana, né? Semana passada e nessa também. Quem é adventista aí está estudando a edição da Escola Sabatina. E na lição a gente tem estudado sobre o pacto com Abraão. Nós somos o povo do pacto. Deus tem um pacto conosco. E Deus não falha no seu pacto. Ele está comprometido ativamente. Ele não está vendo a gente sendo perseguido, passando por dificuldades, e ele está isolado do mundo só assistindo isso. Não, Deus está ativo na história do mundo. E as 7 trombetas provam isso. Elas são para mostrar que Deus está participando da história, defendendo também o seu povo. Amém por isso? Amém, né? Se você está aí passando por dificuldades, perseguições, saiba que Deus está com você. Ele está ativo. Ele não está numa cadeirinha sentada num trono lá no céu, assistindo tudo de braços cruzados, não. Deus participa da história defendendo o seu povo. E aqui na segunda parte aqui da citação do Hans, ele diz assim, ó, alcança seus inimigos até que se termina sua paciência. Seu juízo chega a ser definitivo com a 7ª trombeta, quer dizer, com as 7 pragas do Apocalipse. Quando é que acaba a paciência de Deus? Quando é que acaba a misericórdia de Deus? Vai acabar para com os ímpios. Deus vai mandando juízo nas trombetas em cima dos ímpios, para que eles percebam que Deus tem um povo na terra e tudo mais. E aí vai chegar um momento que acaba a paciência de Deus, que será na 7ª trombeta, e em especial o quê? Nas 7 pragas do Apocalipse. Nas 7 pragas do Apocalipse, que é o desdobramento da 7ª trombeta, Deus vai trazer juízo sem misericórdia sobre o mundo inteiro. E amém por isso. Porque as 7 pragas, elas são a resposta direta de Deus sobre os ímpios. É a prova de Deus, de amor dele para conosco. Lá nas 10 pragas do Egito, as 10 pragas caíram só sobre os ímpios, só sobre os egípcios. Por quê? Porque Deus estava defendendo o seu povo. Agora na 7ª trombeta, ou seja, nas 7 pragas do Apocalipse, Deus estará defendendo o seu povo, que estará passando pela perseguição final. E aí o que Deus vai fazer? Deus vai defender o seu povo, jogando pragas diretas sobre a terra, sobre os ímpios, para puni-los. Por quê? Porque eles perseguem o povo de Deus.
Deus é um Deus de amor, Deus é pai, ele vai defender os seus filhos. Ele já tem defendido os seus filhos com juízos preliminares. As 6 primeiras trombetas são juízos preliminares de Deus. E nas 7 últimas pragas do Apocalipse nós veremos juízos, como a gente já viu na última aula, juízos sem mistura de misericórdia. Deus vai trazer juízos diretos sobre o mundo, sem misericórdia, para punir os habitantes dessa terra, porque eles perseguem o povo de Deus. O Hans continua dizendo: o propósito das pragas do Egito era convencer a Faraó, que significavam o dedo de Deus, Êxodo 8:19, e que devia deixar ir a Israel para que adorassem o seu Deus, Êxodo 10:7. De igual maneira, o propósito do juízo das trombetas é convencer ao mundo ímpio que Cristo é a favor de seu povo. O chama todos os homens a que se arrependam. Então, no período das trombetas, das 6 trombetas, ainda há chance de salvação. E é para Deus mostrar para o mundo, que o dedo dele está na história, que Deus participa da história. Eles não podem ficar perseguindo o povo de Deus, zombando do povo de Deus assim de qualquer jeito, e Deus não vai fazer nada. Não, Deus faz, Deus está ativo na história, e Deus manda trombetas para quê? Para defender o seu povo, para que cause o quê? Uma limitação na perseguição dos ímpios e despertem as pessoas para o arrependimento. Nas 6 trombetas ainda tem arrependimento. Só que quando começa a cair as 7 pragas, aí a gente já viu na aula passada que não tem mais chance de arrependimento. Então nas 6 primeiras trombetas ainda as pessoas podem se arrepender. E esse é um dos propósitos que Deus manda o juízo das trombetas. Tá bom? E agora a gente vai para o nosso slide final aqui. Na página 208, o Hans vai concluir aqui esse momento da nossa aula aqui, esse assunto de hoje, tá? Olha como que o Hans conclui aqui essa relação de selos e trombetas. Eu separei essa citação aqui porque eu achei ela bem interessante, pertinente para a nossa conclusão. Os selos mostraram a igreja sofredora suplicando para que se faça justiça, mas as trombetas mostram que se oferece misericórdia ao mundo ímpio. Mas nunca poderá dizer-se que Deus não fez tudo o que estava em suas mãos. Essa exortação ao arrependimento sobre os inimigos do povo de Cristo é o significado teológico dos selos e das trombetas. Então, os selos, resumindo aqui novamente, os selos, eles mostram a igreja sofredora, a igreja sendo perseguida. Só que a igreja também orando, clamando por justiça. E quando a gente chega nas trombetas, o que nós vemos? A resposta de Deus, trazendo juízos e trazendo também oportunidades de arrependimento. Então, esse é o significado teológico dos selos das trombetas. Selos, perseguição. Trombetas, juízos, para que os ímpios despertem e para que eles se arrependam. Muitos não vão se arrepender durante a era das trombetas. Muitos não se arrependeram. Hoje, muitas pessoas são duras de coração ainda. Pessoas percebem a atuação de Deus na história, percebem que Deus está dando sinais de que Deus está participando, às vezes trazendo juízo sobre a terra. Mas mesmo assim, o que acontece? As pessoas não se arrependem. Só que elas não poderão dizer que Deus não fez tudo o que estava em suas mãos. Não, Deus fez tudo. Deus dá todas as oportunidades de arrependimento. Deus traz juízos, dá tempos de misericórdia, de salvação. Então as pessoas não podem dizer que não estão tendo oportunidades. Esse é o nosso Deus, é um Deus de amor, que responde às orações do seu povo, e ao responder às orações, olha como que Deus é misericordioso. Ele responde às orações do seu povo, manda as trombetas, manda fogo simbólico sobre a terra, né? Mandando juízo sobre a terra. Só que nessas orações, Deus ainda dá oportunidade sobre os ímpios, sobre aqueles que perseguem o povo dele. Então, mesmo respondendo às orações dos fiéis, Deus, ele traz juízos misturados com misericórdia até um determinado momento onde ele trará as pragas e aí não terá mais misericórdia. Essa foi a aula de hoje. Nós vemos aqui claramente a relação entre selos e trombetas. São assuntos que se completam, são assuntos que nos ajudam a entender o caráter, a misericórdia, o amor desse nosso Deus e a justiça, porque Deus também é justiça. Nós não podemos nunca nos esquecer disso. Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe. Só lembrando, nós vamos ter aqui o sorteio do livro, tá? Tô com o livro aqui, A Última Chamada,
Tá? Hoje a aula foi um pouco mais rápida aqui, né? Ó, a última chamada, esse livro do pastor Alejandro Bullion, é um livro muito bom de profecias, é um livro grande, olha o tamanho desse livro aqui, ó. É um livro bem grande, tá? Eu vou mandar pelo correio para você aí, se cadastra, clica no chat aqui, até na terça-feira, até amanhã você vai ter a chance de participar do sorteio, tá bom? Não se esqueça de preencher todos os seus dados, cumprir as regras, e uma das regras é participar do nosso canal, do nosso grupo de WhatsApp. Nós temos 2 grupos de WhatsApp, você precisa entrar, tá? E por que é importante entrar no grupo? O grupo não tem bate-papo, é importante você participar do grupo, porque eu mando lá no grupo todo o material aqui da aula, inclusive o PowerPoint que eu usei aqui com as citações do Hans Larondelli, eu vou mandar para vocês lá no grupo. Nessa terça-feira eu mando sempre no dia seguinte, eu mando o conteúdo lá em PDF, em PowerPoint da aula. Você pode pregar na sua igreja, você pode estudar na sua casa, se você não for um pregador, você pode apresentar para seus amigos, então você vai ter o conteúdo que você pode salvar aí no seu computador, tá bom? E ter todas as citações aqui da aula. É um material muito rico, já temos 50 slides. Se você não assistiu todas as aulas, nós temos 50 PowerPoints e PDFs. 51 agora, né, com a aula de hoje. E eu mando o link lá no grupo também para você baixar todos os 51 PowerPoints. É um material muito rico, muito vasto, tá? Eu gostaria de terminar aqui agora falando para vocês desse livro aqui, ó, O Último Convite. Nós vamos começar aqui essa semana, tá? Eu vou colocar vídeos aqui do Carlos Eduardo, que ele já tem, meu amigo Du. Ele tem uma série aqui no canal sobre o grande conflito. Ele fez uma série inteira aqui de mais de 40 aulas só sobre o livro O Grande Conflito. Ele fez resumos. Temos aqui a playlist, se você quiser procurar, você pode assistir. E ele vai começar agora aqui esse livro amarelo aqui, O Último Convite, é um livro que fala sobre as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E ele está gravando uma série fantástica, ele já gravou 2 aulas, 2 resumos de 2 capítulos desse livro. Então ele vai fazer um capítulo por semana, tá? Eu vou publicar essa semana aqui no canal o primeiro capítulo desse livro. Então você não pode se perder, são vídeos curtos de 10, 12 minutos aí no máximo, tá? Ele vai fazer curtos porque alguns mais e outros menos, mas em média aí 10 minutos. Então você vai ter a oportunidade de ter um material rico, tá? Sobre as 3 mensagens angélicas, e ele vai mostrar isso aí, os resumos desse livro, que é fantástico. Inclusive vou deixar lá o link para você baixar esse livro de forma gratuita, né? Vou mandar no grupo do WhatsApp também. Então você terá a oportunidade de participar dessa série aí. Acompanhe, eu vou mandar lá no grupo de WhatsApp o link do vídeo quando eu publicar essa semana. E você pode, se você tem esse livro, você vai poder acompanhar. Você pode ler o capítulo dele e depois ver aí o resumo do capítulo, tá bom? Vocês já perceberam que aqui no canal a gente tem feito muito isso, né? Essa é a nossa proposta, a gente lê livros e apresenta para vocês o resumo dos livros. Porque os livros são pessoas especialistas, né? Eu sou um leigo, um estudioso do Apocalipse, o Carlos Eduardo, o Marquinhos também, que está sempre fazendo vídeos aqui no canal. E a gente estuda e a gente apresenta para você um resumo do livro, de maneira mastigada, de maneira simples, né? O entendimento aí dos livros, tá bom? Então, nós teremos uma nova série aqui no canal essa semana, O Último Convite. Grande abraço para vocês aí, escrevam no chat se vocês gostaram da aula, se vocês entenderam, tá? É muito importante. Se é a sua primeira vez aqui no canal, escreva aí também, tá bom? Que é a sua primeira vez e que Deus te abençoe. E estudar um Apocalipse é uma necessidade. Nós estamos no tempo do fim e é muito importante, é vital que nós entendamos e estudemos as profecias. Então, parabéns para você que entrou aqui no canal, para você que tem se disposto, separado um tempo aí para estudar o livro do Apocalipse. Fica com Deus e até a próxima segunda, que vamos estudar mais uma vez um Apocalipse aqui na nossa sala apocalíptica. Um abraço e lembre-se, Jesus está voltando.